Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Larissa Batista. 3 mulheres. Tribunal Pleno do TST indica nomes para vaga destinada à magistratura na Corte Superior Trabalhista. E do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro, informações com a repórter Gabriela Davanzo. Empresa é condenada por dispensa discriminatória de trabalhadora em tratamento de câncer de mama. E hoje tem entrevista no Trabalho e Justiça. Você vai saber se os trabalhadores têm obrigação de pagar contribuição sindical. Se liga, o nosso programa está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho definiu nesta terça-feira lista tríplice apenas com nomes de magistradas, para vaga destinada a juízes de carreira no TST. As informações com a repórter Larissa Batista. Os nomes escolhidos foram os das desembargadoras Margarete Rodrigues Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, e Márcia Regina Leal Campos, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro. Em outubro, o TST recebeu a inscrição de 8 desembargadoras e 15 desembargadores, candidatos à vaga aberta após a aposentadoria do ministro Aloísio Corrêa da Veiga. A lista com os 3 nomes das magistradas segue agora para a apreciação do presidente da República, a quem caberá a indicação. A escolhida passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O nome, então, será submetido à aprovação do plenário do Senado antes da nomeação. Giro pela Justiça do Trabalho. A 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro manteve a reintegração de uma empregada demitida enquanto tratava um câncer de mama. A empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais. As informações com a repórter Gabriela Davanzo. Uma trabalhadora afirmou ter sido demitida, sem justa causa, enquanto fazia tratamento médico contra um câncer de mama. A sentença considerou a dispensa nula, determinando a reintegração da empregada, além do restabelecimento do seu plano de saúde e da condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A empresa recorreu, alegando que a dispensa discriminatória não foi comprovada. Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora Karina Rodrigues Bicalho, destacou que os laudos médicos comprovaram que a trabalhadora estava em tratamento ativo contra o câncer na data da dispensa, o que atraiu a presunção de discriminação estabelecida pela súmula 443 do TST. Assim, o colegiado manteve a sentença, confirmando a reintegração da empregada, com o restabelecimento do plano de saúde e a indenização por danos morais, no valor de R$ 25.690. Da decisão, cabe recurso. Entrevista. Na entrevista de hoje, a repórter Renata Gorga conversa com o juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, Ediandro Martins, sobre contribuição sindical. Vamos ouvir. Aqui comigo, Ediandro Martins, juiz auxiliar da vice-presidência do TST e juiz titular da Vara do Trabalho de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Seja bem-vindo ao programa Trabalho e Justiça, doutor. Muito obrigado, uma honra estar aqui conversando com vocês. Doutor, o desconto é feito no contra-cheque do profissional de qualquer categoria, seja ela qual for? Sim, os descontos das contribuições ao sindicato, elas são feitas diretamente no contra-cheque do trabalhador. A empresa faz esse desconto com a obrigação de repassar os valores para os sindicatos. Então, faz esse desconto, repassa ao sindicato, a empresa simplesmente é uma intermediária dessa relação, ela não pode ficar com o dinheiro para si. E a empresa ela pode alertar que virá esse desconto no contra-cheque até para o empregado saber, se programar ou dizer que não quer esse desconto? Esse é um ponto interessante que até a gente precisa fazer uma pequena diferenciação das espécies de contribuições para os sindicatos. Até a reforma trabalhista, em 2017, havia a cobrança da contribuição sindical,
que era também conhecida como imposto sindical. Cobrava-se dos trabalhadores o equivalente a um dia de trabalho por ano. Era um desconto compulsório, o empregado não poderia se opor, porque tinha uma natureza de tributo. Então, se fazia esse desconto. A reforma trabalhista, no ano de 2017, fez uma profunda alteração na sistemática sindical nacional. E esse imposto sindical, então, deixou de existir. Passou a ser uma contribuição meramente facultativa. Se o empregado tiver interesse, ele vai lá e faz uma contribuição para o seu sindicato. O que reacendeu uma discussão em relação à contribuição assistencial. Veja, embora os nomes sejam parecidos, né, uma se refere à contribuição sindical, que tinha a natureza de imposto, a outra é a contribuição assistencial. Essa contribuição assistencial, ela decorre da própria negociação coletiva. A grande discussão que existia, e ela foi reacesa com a reforma trabalhista, é se essa contribuição poderia ser feita até mesmo de empregados não sindicalizados. Em julgamento, no ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal, no tema 935, fixou o entendimento de que sim, pode ser cobrada essa contribuição assistencial de todos os trabalhadores da categoria, inclusive daqueles que não são sindicalizados. E, doutor, de que forma, por exemplo, os empregados que não desejam fazer essa contribuição ao sindicato, eles têm que comunicar, né, que não querem, que não desejam, e seria por mensagem, e-mail, um documento escrito à mão? Como a contribuição ela surge na própria negociação, o meio adequado para se colocar a forma, o tempo, como se dá essa comunicação é no próprio instrumento coletivo. Então, lá pode ser dito que essa comunicação, essa oposição do trabalhador pode ser feita por e-mail, pode ser por uma comunicação por escrita, pode ser por um envio de uma carta registrada. Na época em que isso foi autorizado, alguns sindicatos colocaram que o trabalhador tinha que ir todo mês, pessoalmente, e solicitar que não houvesse esse desconto. E aí as notícias demonstravam nos jornais aquela fila de trabalhadores, perdendo um dia de trabalho para não ter o desconto de, às vezes, R$50, ou meio dia de trabalho, ou um dia de trabalho, né? O que gera um certo contrassenso. E aí isso virou ação judicial, várias ações foram propostas, e esse tema está em discussão aqui no TST. Existe um tema em recurso repetitivo que visa firmar, então, qual vai ser o entendimento do TST em relação a isso. Mas, de toda forma, a gente preza pela razoabilidade. Hoje em dia, meios eletrônicos estão à disposição, e-mails, comunicadores, várias formas que seja possível detectar que o empregado, de uma maneira efetiva, de uma maneira livre, fez a sua manifestação, ela há de ser aceita, né? Doutor, essa contribuição ela é válida tanto para quem é contratado sob o regime CLT quanto para empregados públicos? Do empregado seletista não há dúvida, né, de que ele se submete. O Brasil tem uma representação compulsória, a gente tem a unicidade sindical, que inclusive é bastante questionada pela Organização Internacional do Trabalho, essa nossa unicidade sindical. Então todo trabalhador ele é representado por um sindicato independente de sua filiação. Em relação aos servidores públicos, há uma grande discussão, porque na nossa Constituição não foi assegurado expressamente o direito à negociação coletiva dos servidores públicos. Mas o Brasil, ele ratificou a Convenção 151 da OIT, que assegura aos servidores públicos o direito à negociação coletiva. Então, o que hoje prevalece? Que o servidor público, o sindicato dos servidores públicos, pode fazer negociações coletivas, desde que estas sejam voltadas às cláusulas sociais, ou seja, que não gerem custos para o Estado, né? Então, na medida em que pode ser feita uma negociação coletiva, também há a possibilidade, abre-se então a possibilidade para se cobrar a contribuição assistencial também dos servidores públicos. Mas esse é um tema ainda em aberto, a gente não tem uma jurisprudência firmada em relação a isso, mas na minha visão, sim, uma vez que é possível fazer a negociação, também seria possível essa contribuição assistencial. Então, apesar de ser um tema ainda em aberto, hoje o que vale é que é possível, sim, cobrar essa contribuição dos empregados públicos. Sim, desde que haja previsão na própria negociação. E, doutor, só para a gente arrematar, a exigência, então, da contribuição ao sindicato é um entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2023, julgando o tema 935, fixou o entendimento de que é possível cobrar a contribuição assistencial de todos os empregados, inclusive daqueles que não são sindicalizados. Então, ainda que o empregado contribua ou não e que seja filiado ou não ao sindicato, ele tem direito às conquistas da categoria?
Sim, sim. Como o Brasil adota o sistema de unicidade sindical, a gente diz que o sindicato representa toda a categoria, de modo que o sindicato representa a todos, sejam eles sindicalizados ou não sindicalizados. E tanto uns quanto outros são beneficiários da negociação coletiva que é realizada, e essa, inclusive, foi a premissa utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, então eu posso também efetuar a cobrança, e eu digo, o sindicato pode efetuar a cobrança da contribuição assistencial, até mesmo daqueles não filiados, porque eles são beneficiários da negociação coletiva. Eu conversei com o juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho e juiz titular da Vara do Trabalho de Primavera do Leste, no Mato Grosso, Ediandro Martins, sobre contribuição aos sindicatos. Obrigada, doutor, pela participação no programa Trabalho e Justiça. Muito obrigado, e a gente está sempre à disposição para dialogar. O juiz Ediandro Martins acrescentou que o valor da contribuição assistencial e a forma como deve ser cobrada devem ser definidas em convenção coletiva. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.